voz desde o princípio. Levante a sua voz nesse momento. Eterno tu és, Senhor. Adore a Ele. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagastes o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação, caminho. Teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Nós estaremos de mãos levantadas. Estarei com mãos levantadas para te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou. Estarei com mãos levantadas para te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou. Estarei com mãos. Levante as tuas mãos. Tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Tudo que nós temos é teu, Jesus. E não há nada que nós queremos mais do que estar na tua presença, Jesus. Tome os nossos corações nessa noite. Abra nossa mente, os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor tem para falar a nossa vida neste lugar, ó Deus.
Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Nós somos teus servos, nós somos teus filhos e nós te adoramos nessa noite com todo o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. E nessa noite, então, eu quero falar com você sobre as marcas de um coração que é totalmente transformado pela graça de Deus. E nós cantamos isso aqui, né? Que não é pela nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo mesmo, pela graça do Senhor Jesus. Mas eu vou abrir um parênteses aqui sobre o louvor. Não é fácil cantar Castelo Forte. Não é fácil. Porque tem uma estrofe que fala: se eu perder os meus bens, a minha família, né? Se eu perder tudo. E eu falei, cantar esse Castelo Forte é para os corajosos. Não é para qualquer um. Porque nesse momento você faz do louvor uma oração para a sua vida. Deus está ouvindo você cantar, e muitas vezes nós não cantamos só com os lábios, mas cantamos com o coração para Deus. E nós estamos entregando para Deus tudo, né? E dizendo: Deus, toma conta, tudo é teu, eu sou teu. Não é assim que nós cantamos? Mas então, fechando parênteses, nós vamos falar hoje sobre essa transformação que é efetuada, que ela é executada pela graça de Deus. Então, vamos falar das marcas de um coração totalmente transformado. E se nós confiamos em Cristo Jesus, como dizemos que confiamos, então como deve ser o nosso coração? Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Não é? Se confiamos no Senhor Jesus, como deve ser o nosso coração? E eu não estou aqui me referindo a comportamento moral, não estou falando disso. Mas é possível fazermos ações moralmente positivas, boas ações, e termos o nosso coração cheio de medo, cheio de insegurança, cheio de incertezas, cheias de orgulho, o nosso coração cheio de vaidade e também de sede de poder. Porque esse é o ser humano. O ser humano longe de Deus, ele busca todas essas coisas. Como se concretiza, então, no dia a dia, a transformação de um coração pela sua raiz, que foi falado também hoje pela manhã, não é? Que se a raiz estiver podre, toda a árvore será prejudicada, não é? Então, nós temos que tratar na raiz do nosso coração. Hoje ainda falei que uma verdadeira transformação, ela não acontece só quando limpamos a rua, mas quando varremos a rua, mas quando varremos e limpamos o bueiro que está embaixo do asfalto. Essa é a transformação e a limpeza que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida. Então, como se concretiza essa transformação? Pela raiz. E eu peço agora que você abra a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 7 do capítulo 4. Primeira Coríntios, capítulo 3, verso 21. A palavra do Senhor diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês.
Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria? Como se não o tivesse recebido? A palavra do Senhor, ela é muito clara nesses 2 últimos versículos, que fala que tudo nós recebemos de Deus, tudo. E aqui no começo do versículo fala que tudo, o que um tinha, o que o outro tinha, tudo era recebido por Deus. Mas na igreja de Corinto, que ela foi fundada e foi criada por Paulo, havia uma certa divisão nessa igreja. Por isso que Paulo começa exortando os crentes desta igreja, porque havia ali uma disputa. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E aí então começou uma divisão lá na igreja. Além de Apolo e Cefas, outros evangelistas passaram por lá e também fizeram discípulos. E nomearam também líderes. Em vez de os coríntios, então, se alegrarem com isso, né? É como se eu e pastora Mônica aqui na igreja, aí algumas pessoas falam, eu sou discípula da pastora Josiane. Você tem que ser discípulo de Jesus, tá bom? Mas vamos dizer que eu sou mais a favor aí da linha da pastora Josiane. Não, eu sou da pastora Mônica. E aí então começa uma divisão. Eu só vou no culto que a pastora Mônica prega, eu só vou no culto que a pastora Josiane prega. E nós temos visto isso por aí, não é? Então, o que Paulo está exortando é justamente isso aqui, que não poderia haver essa divisão dentro da igreja. E ele fala aqui que essa disputa de relacionamentos aqui, seria como que um trampolim para um jogo de poder. E aí então surgiram as facções que dividiram a igreja. E nessa passagem, Paulo mostra que a causa da divisão era o orgulho, que nós falamos hoje de manhã também, né? Que o orgulho é algo que destrói o ser humano. Porque tudo que eu faço por vanglória, que é o que acontecia aqui, eles tinham orgulho e vanglória. Tudo que eu faço por orgulho ou vanglória, para o meu benefício, eu acabo prejudicando alguém. Ou então eu uso de uma situação
justamente para que me favoreça em alguma coisa. Isso por causa do orgulho. E esse é o motivo da falta de paz no mundo. O orgulho, a vaidade, a vanglória. Por quê? Porque tudo isso me leva a querer ter mais poder. Não é assim? Mais poder. E aí, então, desencadeia esses desentendimentos e essas inimizades entre as pessoas. E no verso 21, que foi o primeiro verso que nós lemos, Paulo começa advertindo: ninguém se glorie. Ele está dizendo que ninguém deve buscar essa glória para si mesmo, né? Essa vanglória, uma glória vã, porque a glória é de um só, a glória é do Senhor. Seja na Castelo Branco, seja em outra igreja, o que acontece vem de Deus e volta para Ele, porque é para a glória dEle, não é? Amém? Então, Paulo diz: nada de orgulho, nada de vanglória, busquem a humildade. E isso nos leva à autoestima. No século passado, que não faz muito tempo, né? Século XX, acreditava-se que a autoestima elevada, ela era a causa dos males da sociedade. Mas agora, o conceito cultural, ele é o oposto disso. A crença hoje é que as pessoas agem mal, fazem coisas más, por falta de autoestima boa, né? De uma autoestima boa, alta. E por terem, então, uma valorização baixa de si mesmo. É algo também que nós temos falado aos domingos de manhã, que nós buscamos um equilíbrio e uma transformação quando nós sabemos quem somos em Deus, quando nós conhecemos a nossa identidade em Deus. E aí, então, não é qualquer coisa ou qualquer crítica que vai me abalar, porque eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem Deus é para mim, e eu conheço o propósito de Deus para a minha vida, e nada vai me parar. Amém? Então, no texto de Paulo aos Coríntios, ele apresenta uma maneira de entender essa autovalorização, uma maneira de enxergar, ou então uma forma de nós vermos a nós mesmos, que é completamente diferente da abordagem da cultura tradicional, moderna e até pós-moderna. Paulo revela, então, 3 coisas nesse texto. Primeiro, ele revela a condição natural do meu eu, do eu do ser humano. No original do verso 6, ali do capítulo 4, Paulo diz para não se orgulharem de uma pessoa em detrimento da outra. Não é? Era isso que ele estava dizendo. Você não pode se orgulhar porque você é de tal pessoa em detrimento da outra pessoa, né? Porque você vai estar, primeiro, que discriminando, rejeitando e desvalorizando aquela pessoa por causa de orgulho, não é? Ele quer dizer para não se incharem, não estufarem, como se fosse um órgão do corpo humano tão inflado ao ponto de explodir, não é? É isso que Paulo está falando aqui, né? Que lá no original é isso que quer dizer, que era para não se inflarem de orgulho ao ponto de querer até, como se fosse um órgão explodir. E essa imagem, ela sugere, então, 4 verdades sobre a condição natural do ser humano, do eu interior. Primeiro, que existe um vazio. E esse eu interior, ele é dolorido. Ele é também atarefado e, ao mesmo tempo, ele é frágil. E eu vou passar rapidamente
sobre essas características. Vazio, porque há um vazio dentro do ser humano. Há um vazio interior que nada preenche, né? A não ser Deus. Né? Muitas vezes nós buscamos, amém, muitas vezes nós buscamos coisas para preencher a nossa vida, nós buscamos coisas práticas exteriores para preencher um vazio interior, que nós sabemos, esse vazio interior, ele só será preenchido por Deus. Alguém já disse que nós temos um vazio do tamanho de Deus dentro de nós, não é? Um vazio do tamanho de Deus. Então, aqui que o apóstolo Paulo está falando sobre esse vazio, é um oco que existe dentro do ser humano. E o orgulho espiritual é a ilusão de que temos competências sem Deus, que foi que nós cantamos aqui também. Que sem Deus, na força do nosso braço, nós podemos até ter a ilusão de que nós podemos e fazemos, mas não, sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus não temos direção para a nossa vida. Sem Deus nós não conseguimos descobrir qual é o propósito para a nossa vida. A nossa vida fica sem sentido, é o vazio do ser humano, sem sentido de viver. Mas também o dolorido é porque o ego, o nosso eu interior, muitas vezes ele é super inflado, não é? Às vezes nós nos achamos tão orgulhosos que o nosso coração é tão inflado, como ele disse ali no versículo, que sempre que falamos com alguém e essa pessoa tem algo contra nós nos sentimos doídos, nós nos sentimos feridos. É como se o nosso sentimento fosse afetado, fosse ferido. Então, todas as vezes que nós nos sentimos entristecidos por uma crítica, por uma fala, às vezes por um jeito que a pessoa não foi muito, não supriu aquela expectativa que eu esperava que a pessoa suprisse, eu fico ofendido, eu fico magoado, eu fico entristecido, e aí o meu sentimento dói, né? Eu tenho um sentimento dolorido aqui dentro, justamente por quê? Por causa do orgulho, porque eu me acho muita coisa, porque eu me acho com muito poder, e aí de repente uma crítica vai me abalar. Por quê? Porque o orgulho infla o coração. Entende isso? Então, todas as vezes que você se sentir muito ofendido, muito magoado, sonda o teu coração. Vê se está muito dolorido, para ver se não é orgulho. Muitas vezes chega a ser até prepotência da nossa parte. E um coração, ou o meu ser interior, que é afetado, faz parte também para aparecer e ser notado. Quando nós somos muito atarefados, às vezes, não só para preencher o vazio, mas também porque nós sentimos a necessidade dessa glória. Nós sentimos a necessidade de sermos reconhecidos. Nós sentimos a necessidade de que as pessoas olhem para nós e falem: uau, olha como que ele faz, olha como que ela faz. Não é? Isso tudo também é o que o apóstolo Paulo falou: orgulho e vanglória. E por fim, o nosso eu interior é frágil. Isso acontece porque qualquer coisa inflada, ela corre o risco de se romper, não é? Igual um diagnóstico médico, por exemplo, de um aneurisma.
Um aneurisma é como se fosse uma bolha que vai pingando sangue e aquela bolha vai crescendo e, de repente, ela estoura, não é? Aí vem o prejuízo. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É como uma bexiga cheia demais. E aí, então, fica frágil. Porque tudo que é muito inflado, tudo que é muito cheio, acaba ficando fino. E quando fica fino, fica frágil. E qualquer coisa pode estourar. Por isso, então, essa fragilidade. Mas ali, em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo fala assim: porque me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano? Não me importa, né? Porque importa que todos ser julgado nesse tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. O desejo do apóstolo Paulo é que as pessoas vejam a diferença que o Evangelho faz na vida do cristão, na vida da pessoa. Paulo mostra aos coríntios que o Evangelho transformou o seu senso de valor próprio. Agora ele está dizendo assim: não sou eu mais que me justifico, por mais inocente que eu seja. É isso que ele está dizendo. Eu posso receber críticas, eu posso até receber julgamentos, mas nem eu mesmo me justifico, nem eu mesmo me julgo, mesmo que eu esteja inocente, mesmo que eu seja inocente em alguma causa, porque quem me justifica é o Senhor. É o Senhor que me julga, é o Senhor que um dia virá para julgar vivos e mortos. Então, não sou eu que tenho que me julgar, não sou eu que tenho que carregar culpa ou não carregar culpa, se sou inocente ou não. É isso que ele está dizendo. Não importa, mesmo que eu seja inocente, eu não vou me defender, porque é o Senhor que é o meu advogado, é o Senhor que é o meu juiz. Se nós aprendermos isso e vivermos dessa maneira, nós vamos nos justificar menos com as pessoas. Nós vamos achar menos desculpas para nos defender. Aliás, não vai ser preciso essa defesa própria, porque nós sabemos quem somos, sabemos quem Deus é, e Deus olha para nós e Deus conhece o nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Os olhos do Senhor estão postos por toda a terra. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração. Por isso que o Senhor conhece tudo, antes que a palavra chegue à minha boca. O Senhor já conhece tudo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia até o meu nome. O Senhor já sabia, eu não tinha nem forma no ventre da minha mãe. E o Senhor já me conhecia. Aleluia. Assim é com você. Antes de você ter forma no ventre da tua mãe, o Senhor já te amava, já te conhecia. O Senhor já sabia todos os seus dias. O Senhor já sabia quantos fios de cabelo você teria. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe todas as coisas a seu respeito. Nada nós podemos esconder do Senhor na sua onisciência, aquele que conhece todas as coisas. Amém? Aleluia por isso. Então, Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele então já não mais coloca a sua vida para que seja defendida. A visão transformadora aqui do eu interior, a qual Paulo havia descoberto, ela se dá por meio do Evangelho. Por isso que muitas vezes nós temos a tendência de falar da nossa igreja, de falar da nossa religião, de nos justificar, principalmente quando alguém não professa a mesma fé que nós. Mas eu digo para você, não precisa
de ficar defendendo a sua fé. É só você falar do amor de Deus, né? Que nós falamos hoje também. É só falar do amor de Deus, né? Você não precisa criticar, não precisa julgar, você não precisa achar defeito, não. Só fale do amor de Deus, viva o amor de Deus e deixe que as pessoas percebam em você essa transformação que a graça de Deus faz em nós. É isso que nós temos que viver, o amor de Deus, viver o evangelho genuíno, verdadeiro, puro, porque o Senhor Jesus é simples, é puro, é verdadeiro, é algo que não precisa nem de muita explicação quando nós vivemos Jesus na nossa vida. As pessoas olham para nós e falam, ali vai um crente no Senhor Jesus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, porque nós vivenciamos o amor de Deus e o evangelho do Senhor Jesus. A identidade de Paulo pode não estar presa à opinião alheia a respeito dele mesmo, mas e quanto a nós? Será que a nossa identidade, será que o que as pessoas pensam de nós, isso afeta o nosso ser? Isso afeta a nossa autoimagem? Paulo sabia que não conseguiria cumprir todos os propósitos estabelecidos pelos seus pais, pela sociedade, ou por ele mesmo. Quantas vezes nós somos assim? Nós colocamos propósitos nas nossas vidas, nós colocamos regras nas nossas vidas, não é? Quantos de nós fazemos assim? Não, eu vou jejuar toda terça-feira, eu vou levantar todo dia às 6 da manhã e vou ler a palavra de Deus, eu vou tirar um tempo, 1 hora de oração, né? Aí quando você está lá 15 minutos, você fala assim, nossa, só 15 minutos, né? Aí você fala assim, tem mais tempo ainda. Aí você fica lá mais um pouco falando com Deus, né? E daí você fala tanto, que você não ouve Deus, né? E aí você olha no relógio, aí tem mais meia hora ainda, e fica lá. Quer dizer, aquilo que eu falei no começo, Deus conhece o nosso coração, Deus está vendo o que vai aqui dentro, né? Então, o apóstolo Paulo foi um dos líderes mais influentes da história. E ele tinha essa estabilidade para influenciar as pessoas, porque ele confiava em Deus, mas ele confiava também porque ele sabia quem ele era em Deus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É o que Paulo falava. Ele sabia quem ele era. Ele sabia das fragilidades e das fraquezas. Resumindo, eu sou o pior deles, era o que Paulo falava. Pessoas tão confiantes normalmente não fazem declarações assim. O orgulho não deixa reconhecer, né, que sou pecador, tenho as minhas dificuldades. Paulo, quando ele enxerga o pecado, ele não permite que esse pecado destrua a sua identidade em Deus. Nós estabelecemos padrões, muitas vezes, tão altos para nós mesmos, que nós não conseguimos cumprir. E, por último, como eu posso alcançar essa transformação, essa visão transformadora de mim mesmo? Paulo alcançou essa transformação? Primeiro, o apóstolo Paulo afirma: não me importam com o que vocês pensam, tampouco com o que eu mesmo penso. Não há nada contra mim, nem por isso me justifico. E aqui o justifico é justamente o que eu disse. Ele era inocente, por isso ele fala, nem eu mesmo me justifico na minha inocência.
Paulo conta que descobriu o segredo. O julgamento dele está encerrado. O veredito dele já foi dado. E como que isso aconteceu? Paulo explica de uma maneira muito simples. Paulo fala que ninguém poderá justificá-lo. Ninguém. Nem ele mesmo poderá se inocentar. Então, ele afirma que é o Senhor que julga. Ele afirma que a opinião de Deus é a única que importa para ele. E a minha pergunta para você nesta noite é: como você tem lidado com o seu eu interior? Como você tem, se é que você tem buscado essa transformação interior ao ponto de deixar o Evangelho invadir a sua vida, o Senhor Jesus tomar conta da sua vida, para que verdadeiramente você seja um eu transformado em Cristo Jesus. Para que você não tenha mais que ficar na defensiva, com o pé atrás, na retaguarda com as pessoas, porque aí você pode viver uma vida livre, você pode viver quem verdadeiramente você é, porque você não tem nada a temer, porque você sabe que tem um juiz que julga as suas causas. No cristianismo, no momento em que nós cremos, Deus afirma: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando nós cremos em Jesus, quando nós abrimos o nosso coração, reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos, pedimos perdão, o Senhor Jesus vem fazer morada no nosso coração e na nossa vida. E a partir desse momento, Deus olha para você, Deus olha para mim, e Ele não vê mais a pessoa pecadora, mas Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele vê Jesus, que pagou um preço de cruz por você. E Jesus Cristo, então, dentro de você, refletindo a sua luz, dissipando a escuridão e as trevas, o Senhor Deus olha para você e Ele fala: esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele, porque Ele te olha através de Jesus. E em Romanos fala que, portanto, agora já não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Por que você carrega a culpa? Por que você carrega esse peso nas suas costas? Sendo que não há condenação sobre a tua vida, não há culpa sobre você, porque a tua culpa está lá na cruz. Foi na cruz que Jesus levou todos os nossos pecados, Ele se fez maldito por nós. Por isso houve trevas, porque foi naquela hora, naquela cruz, que o Senhor Jesus falou: está consumado, até o perdão está consumado. Louvado seja Deus por isso. Portanto, eu quero encerrar a palavra desta noite dizendo a você: creia no seu coração que o julgamento acabou. Creia, na verdade, de que não há mais condenação sobre você. Creia que você é filho amado de Deus. Leve isso para a sua vida, não se esqueça disso. Porque é só assim que nós vamos ter o nosso eu mudado, transformado, e aí poderemos falar como o apóstolo Paulo: que ninguém me julgue, nem eu mesmo me julgo, mesmo sendo inocente. Você entende o que eu estou dizendo? Não carregue culpa, não carregue peso, não há condenação sobre você, não há condenação. Desde que vivemos em Cristo Jesus.
em Cristo Jesus. É viver nele, por ele e para ele, que faz a diferença na nossa vida, no nosso interior, que pode irradiar para os outros, onde nós podemos testemunhar de que agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos orar. Papai querido, Deus de amor, de bondade, de graça e misericórdia, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque o teu nome é santo, e é no nome de Jesus, Pai, que nós queremos nesta noite, primeiramente pedir perdão, Senhor, perdão porque muitas vezes nós temos negado o teu sacrifício de cruz, quando nós carregamos peso, quando nós carregamos culpa, ressentimento, mágoas, quando nós carregamos, Senhor, julgamentos, muitas vezes de nós mesmos. Perdão, Senhor, porque não vivemos a vida plena que o Senhor tem para nós, conquistada naquela cruz com o perdão dos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos reconhecer que por causa do teu Filho amado, Senhor Jesus, não há mais condenação sobre nós. Somos livres em Cristo Jesus. Somos livres para te adorar. Somos livres para te louvar. Somos livres, Senhor, para viver o Evangelho puro e simples. Somos livres para viver Jesus em nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos permite isso. Obrigada que pela força do teu Espírito Santo, nós somos conduzidos de vitória em vitória, de triunfo em triunfo, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Obrigada porque um dia o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Muito obrigada, Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor é aquele que traz essa palavra revelada ao nosso coração. Espírito Santo, eu te peço, continua a trabalhar em nós e através de nós, para que sejamos transformados conforme o caráter de Cristo, a estatura de Cristo. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos nesta caminhada, porque nós queremos sempre caminhar com o Senhor, pisar nas tuas pegadas, Senhor, nas tuas pisadas. Papai querido, em nome de Jesus, nós queremos sim sentir que a tua destra fiel é aquela que nos levanta, que nos dá o suporte, é aquela que muitas vezes nos puxa, mas também nos empurra para frente. Obrigada porque o Senhor é aquele que diz que a tua destra fiel é sobre nós, por isso não precisamos temer. Deus, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos compreender que é através do teu Filho amado Jesus que a transformação acontece dentro de nós. E assim, Deus, nós glorificamos somente ao Senhor, porque nada para nós, Senhor, que possamos mesmo diminuir para que o Senhor cresça, porque é só a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. E assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Queridos, esse culto está se encerrando, mas a nossa vida é uma vida, então fique em pé, vamos orar. Papai querido, muito obrigada por esse tempo, obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. Obrigada, Jesus, porque onde o Senhor está, a alegria, a paz, a mudança, a transformação. Obrigada, Senhor, obrigada, porque tudo acontece pelo Senhor, no poder do Teu nome, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor trabalha no nosso coração, na nossa mente. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te louvamos por esse tempo de liberdade que temos, de te adorar, de te louvar, de orar ao Senhor,
de ouvir a Tua palavra, de receber a Tua mensagem, para que possamos ser realmente tocados pelo Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a semana de cada um. Abençoa, Senhor, os negócios, as viagens. Abençoa, ó Deus, as famílias. Deus, se alguém precisa de cura, que seja curado pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, justo e verdadeiro, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se você recebe, e se assim você crê, você diz amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, uma boa semana.